um lateral esquerdo, de um atacante, centroavante, para substituir o Caio Jorge quando ele tá fora, pelo menos mais um ponta, de um volante camisa 5. Fala, Nação Celeste, está no ar mais um compilado com os melhores momentos dos programas Na Boca do Gol, Alterosa Esporte e os donos da bola, trazendo todas as principais informações dessa sexta-feira sobre o mercado da bola do Cruzeiro. E a expectativa é grande, né, gente? Porque a Raposa está de volta aos treinos na próxima segunda-feira para iniciar a preparação, visando a sequência da temporada. Quem pode chegar? Quem pode sair? Quais são os bastidores das negociações? Fica com a gente até o final e acompanha o que está movimentando o Cruzeiro nesse retorno aos trabalhos. Vamos conferir tudo isso e muito mais, então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente. E tanto o Kaique, que teve uma história maravilhosa no Cruzeiro. O cara tava na base, né? Jogou Série B. Velho, a época era Matheus Bidu e quem que era o outro cara que lutava para ser reserva? Cipriano. Cipriano chegou a ser reserva do Cruzeiro, ficando na frente do Kaique. E o Kaique ficou, roeu o osso, subiu. O Marlon jogava muita bola. O Marlon saiu dos piores jeitos possíveis, mas, cara, o Marlon era bola. Não tem como não dizer. Quando quis, jogou bola pra caramba. E aí o Marlon foi-se embora, começou a ficar de sacanagem. Então, adeus, Marlon. E depois o Kaique assume a posição, joga pra cacete, joga muito bem esse menino, vai dar muito certo lá na Europa. Me preocupa agora é só o Rojas, porque aí eu vou ser bem sincero, eu não conheço o Rojas. Não vi o Rojas jogar, vi vídeos, sei que ele cruza a bola bem pra caramba, quase que eu dou uma vacilada. Cruza a bola bem pra caramba, um cara com qualidade, é um cara que vem no futebol duro, mas me deixa inseguro. Fala dos valores aí, Abreu. Essa pessoa sobre o Kaique, foi até a pessoa que me falou semana passada que o negócio ainda tinha coisas para ser ajustados, que não estava perto de ser fechado ainda. Essa pessoa me falou que o Cruzeiro queria entre 15 a 20 milhões de euros. E aí o Como atendeu esse pedido, né? Chegou nos 15, mas os 15 eram exatamente o teto do Como. E aí ficou por essa questão de ajuste de pagamento, de como que vai ser aqui, como que vai ser ali. Parece que tinha um entrave com o próprio atleta, né? Com o próprio Kaique para conseguir resolver essa situação. E agora, pelo que postou o Fabrício Romano, eu ainda não tenho essa atualização de que a compra foi fechada, de que está tudo certo. Então, pelo que fala o Fabrício Romano, empréstimo com obrigação de compra ao final, né? Então, o Como ficou bom para ele. Ficou ótimo para ele, né? Porque aí ele vai ficar com o Kaique durante um ano, só faz o pagamento, né, dos 15 milhões de euros aí no final desse empréstimo, né? Então, você vai fazer esse pagamento no ano que vem, e aí dependendo também pode ter parcelado, pode ter outras questões, mas fato é que o Cruzeiro faz caixa para o futuro. E aí o Kaique de fato indo embora e o Rojas chega para ser titular, porque o Cauã Prats vai embora também em agosto, está fazendo ainda um processo de renovação, agora vai para o Borussia, está se recuperando de uma lesão e tudo mais, e o Cruzeiro agora tem que ir no mercado, tem que buscar outro lateral esquerdo. Olha, velho, quero ouvir o Guilherme também. Ô Gabriel, eu passo pelo chat. Cara, o Kaique, ele é um jogador que subiu pronto. Eu lembro da estreia dele como titular, foi contra o Atlético na Arena MRV, no primeiro clássico, gol contra do Gemerson. Foi? Foi. Caralho! Teve um Cruzeiro e Flamengo na quarta-feira, o Cruzeiro perde por 2-0 no Mineirão, e o Marlon toma o terceiro cartão. E aí ele joga muito bem. Na época ele pegou o lado do Zaratio, que foi muito difícil por ali, né? Quando tava bem o Zaratio? O Zaratio tava vivendo uma fase assim, extraordinária ali com o Filipão, né? O Atlético 23? disputando o título. 23. Se eu não me engano, quem fez esse caminho aí foi o Japa. Também, mas o Kaique joga esse clássico. Ah, sim. E aí no finalzinho o William cruza e o Gemerson mete contra. Eu lembro que foi um clássico que, tipo assim, mudou a história do Kaique. Carimbou pra todo mundo, esse menino tá pronto. Uhum. Ele já subiu pronto. E, cara, às vezes eu faço jogo ali na beira do campo no Mineirão, a força física dele é um absurdo, cara. Eu tava vendo ele marcando o Serna nesse último jogo contra o Fluminense. O Serna tentava pra cima dele, cara, não ganhou uma. Aí o John Kennedy mudou de lado com o Serna e acabou fazendo o gol. Mas o Serna, por exemplo, que é um bom jogador, não conseguiu nem ganhar, velho. Nem ganhar de fácil, ó. Passou dele. Não. O cara é muito diferenciado. Então, eu enalteço de o Cruzeiro já ter se movimentado para ter um substituto, ter buscado um lateral em um clube importante, mas eu não sei se o Rojas tá
na mesma prateleira do Kaique. Cara, me Gente, preocupa. A gente viu de perto, Eu né? fui muito criticado nas redes sociais porque eu falei que o Cruzeiro tava abrindo mão da temporada, mas eu Cara, eu não concordo mudo. contigo. Eu não mudo a minha fecho contigo. opinião. Eu acho que é um risco, assim, enorme. Gente, quando eu falo isso, eu não tô desmerecendo o Rojas, eu não tô desmerecendo o time do Cruzeiro, eu tô enaltecendo o Kaique. O Kaique... Ele é um dos pilares. O Kaique, Isso não é se pegar segredo pra mundialmente ninguém. Se tirar aí- o Matheus Pereira também não é uma baixa grande, Cara, o Caio Jorge. Se você pegar aí mundialmente, o Kaique deve ser top 5 laterais esquerdos promissores aí pros próximos 10 anos, entendeu? Absurdo não ter ido pra Copa, ele chegou a fazer exames, Tá né? maluco? Muito Ele melhor que o chegou a fazer Alexandre. exames. É um absurdo falarem que Matheus Bidu merecia ir pra Copa. A gente vai falar disso daqui a algum tempo, mas essa convocação da Ancelotti é a convocação mais bizarra do Brasil nos últimos anos, nas últimas Copas aí. Pelo menos nas últimas 5, 6 Copas aí é a convocação mais bizarra. Talvez a de 98 com a falta do Romário e tal, 2010 com a falta do Ronaldinho e do Ronaldo, mas assim, cara, essa convocação da Ancelotti é bizarra e não só pelo Kaique, mas o Kaique é um dos fatores que deixa ela ainda mais. Então é um problema muito grande para o Cruzeiro perder o Kaique agora, um problema muito grande. O Rojas, ele mesmo fala na chegada ao aeroporto que ele é um lateral ofensivo. O Cruzeiro vai ter muita demanda defensiva nos primeiros jogos agora, depois da Copa, e eu vejo como um problema enorme. Não venha me falar que vocês vão colocar o Vidalba para jogar de lateral esquerdo. Isso é um tiro no pé. Vocês vão queimar o Vidalba, porque o Vidalba jogou bem contra o Barcelona do Equador, abatido no Mineirão. E o Vidalba é um ótimo zagueiro, excelente zagueiro. Mas você improvisar um jogador para 6 meses, de sei lá quando, isso é um erro muito grande. E está sendo avisado hoje. Aqui eu não trabalho como engenheiro de obra pronta. Estou falando hoje para já deixar avisado. É a minha opinião. Olha, vamos ouvir o Matheus ali, mas antes só passando pelo chat. Boa tarde pra você, Starley. Boa tarde também pro Vini Aral. Pô, se fosse Vini Vral seria muito bom, cara. Vini Vral seria genial. Falando aqui, o Cruzeiro não vai atrás de outro lateral, nem zagueiro, nem volante, nem ponta. Tá osso essa diretoria. Vini, tô fechado contigo, cara, porque mais uma contratação pro futuro, pra receber dinheiro lá na frente pra construir esse time. Daqui a pouquinho a gente fala sobre o Cruzeiro ir atrás de goleiro, ou ir atrás de lateral. Essa aí do goleiro dá pra matar rapidinho, não vai. Cara, o Otávio tá jogando pra cacete. Inclusive o Cruzeiro abriu, tá bem no processo inicial, mas o Cruzeiro já chamou o staff do Otávio pra conversar pensando numa renovação. Tá certíssimo, cara. Porque o goleiro bom esse Otávio é Matheus. 14 milhões Boa pro tarde, Kaique. Matheus. Buenas tardes. Rapaz. Mas 14 milhões pro Kaique e o Kaique ainda é um dinheiro que vai vir pro futuro. Mau negócio ou bom negócio? Talvez não seja um negócio tão ruim na questão financeira. Só que o Cruzeiro vai ter uma perda em qualidade de elenco muito grande, né? Assim, a gente já discutia isso há muito tempo. A saída do Kaique, independente de para onde fosse, em quais moldes isso acontecesse, seria ruim porque o Cruzeiro tem no Kaique uma das poucas alternativas de jogador que é melhor do que qualquer outro time do país. Então você tem um lateral que hoje possivelmente é um top 1 no Brasil. E a perda do Cruzeiro, com isso, já acarretaria na chegada do Rojas, como aconteceu, né? Então, você sair do Kaique pro Rojas, você tem uma queda de nível. Até já falei sobre isso, que entre as alternativas possíveis, o Rojas é uma das melhores. Mas o Kaique, na forma com que sai, eu acho que pro Cruzeiro gera muito mais dano hoje esportivo, pensando no mercado, na escassez de laterais esquerdos no mundo mesmo. E o Cruzeiro sente muito mais isso porque tem um time que tem a ambição da briga pelos títulos, e a perda do Kaique naturalmente faz com que, ainda que a chegada do Rojas acrescente qualidade, você está trazendo aí um lateral esquerdo que esteve com a seleção argentina, o dano esportivo ele é realmente mais significativo do que a lamentação por deixar de ganhar um valor maior. Agora, vou falar uma coisa que vocês... Ô, Gabriel, o torcedor do Cruzeiro, ele tá voltando à Libertadores depois de 7 anos, e não são só 7 anos. Foram 7 anos de dúvida se o clube continuaria a existir, de 3 Série Bs, de momentos pesados, e com uma expectativa grande, com um time que ano passado disputou o título, chegou nas cabeças, classificou para a Libertadores, e que esse ano tem a Libertadores como carro-chefe do ano, e vai encarar, na minha humilde opinião, o melhor time da América nas oitavas. Mas o Cruzeiro Então, é mais o torcedor- coeso que o Flamengo, tem que ir pra cima. Então o torcedor tá esperando uma janela reforçada, partindo do ponto que o Cruzeiro sabe que vai enfrentar o melhor time da América. Gente, quem vendeu, assim como a gente bate no Atlético, quando o Rafael Menin e o Rubens Menin falaram de 4 Hulks, a gente bate, eu
vou falar eu, não vou nem falar, gente. Eu bato na diretoria do Cruzeiro pelo que a diretoria do Cruzeiro vendeu. Vamos voltar no início deste ano, quando o Cruzeiro apresenta Bruno Spindel e Tite. A conversa era, vamos entrar em todas as competições para brigar pelo título, respeitou o Campeonato Mineiro, brigou pelo título, falou que ia ganhar, que ia em busca do título do Campeonato Brasileiro, que não ia entrar com o pé mole em nenhuma competição. E aí quando você vende o melhor lateral esquerdo do país no meio da temporada, eu não sou contra a venda do Kaique, entenda. Mas quando você faz isso no meio da temporada, não venha me dizer que isso não é um problema. Gente, se o Cruzeiro contrata, sei lá, o melhor lateral esquerdo disponível hoje, ainda assim seria um problema, porque a gente não sabe como um jogador chega e encaixa no time. Já tem esse. Cara, beleza, você fica um pouco mais tranquilo e corretamente, mas ainda assim seria um problema, porque você trocar o pneu do carro com ele em movimento é um problema, naturalmente. E aí quando você traz o Rojas, que é um grande jogador, experiente, conhece as competições e tudo mais, jogador de seleção argentina, mas que o próprio jogador fala, eu sou um jogador de qualidades ofensivas, isso já levanta um ponto, porque, mais uma vez, o problema do Cruzeiro no primeiro semestre não foi o ataque, necessariamente. Tiveram alguns problemas ofensivos, mas o maior problema do Cruzeiro no primeiro semestre foi a defesa. E um dos poucos bons elos dessa defesa do Cruzeiro era o Kaique. E agora você abre mão, porque na direita você tem o Fagner que joga 50% dos jogos. O William e Cauã não deu para contar com firmeza. Qual que é o pior na defesa, né? Entendeu? Pior. Fabrício Bruno oscilou, tanto que não foi para a Copa. O Vidalba machucou e oscilou. João Marcelo ainda é uma incógnita. O Jonathan também, em alguns momentos, foi abaixo. É excelente jogador. Então, cara, esse, pra mim, era o setor onde o Cruzeiro deveria ter mexido menos. Mas responde o Robson ali, ó. Robson falou, o problema é que o torcedor acha que o dinheiro é infinito. Não é assim que o Cruzeiro está se reestruturando. Não é dinheiro infinito. Não tem nada a ver com isso. Você pode manter um jogador. Não tem problema negociar o Kaique no final do ano. Ah, vai perder valor de mercado, vai não sei o quê. Cara, é o projeto que vocês venderam. Se o Cruzeiro entra para essa temporada falando, não, a gente vai ter que fazer um pouco de controle aqui, porque ano passado gastamos demais, não sei o quê, controle aqui, controle ali, beleza, ninguém ia estar cobrando aqui, porque o Cruzeiro ia ter anunciado isso. Agora, quando você entra na temporada falando que você vai disputar tudo, então você não espera perder titulares, e principalmente um tão importante quanto o Kaique. Isso é muito problemático, eu vejo. E eu acho que hoje o Cruzeiro tem que ir no mercado e buscar outro lateral esquerdo, porque vai perder o Cauã Prates daqui a alguns meses. E aí vai ficar com Rojas e Vidalba improvisado, Cauã Moraes improvisado, eu não vejo como uma boa opção. Cara, o Vidalba quando passa no meio de campo ele é sofrível, né? Eu acho que o Cruzeiro tem 4 jogadores que hoje são insubstituíveis. Romero, Kaique, Pereira e o Caio Jorge. O restante você consegue dar o restante você consegue dar uma enrolada, sabe? De colocar alguém. Eu trocaria o Romero pelo Gerson. Gosto pra caralho do Romero. Eu acho que o Gerson é mais só o Paulo Braga difícil de substituir do que o Romero. Ô, Gabriel, no mercado, quando o Romero ficou machucado depois da final do Campeonato Mineiro, olha o tanto que o Cruzeiro sentiu falta. Mas eu acho que é mais por uma carência do elenco do Cruzeiro do que necessariamente pelo Romero. Sim, eu tô falando dos 4 pela a forma como o elenco foi montado. Mas você pega o dinheiro, vai no mercado, você consegue achar um cincão. Tira o Caio Jorge, quem você coloca? Aí que tá foda, o Caio Jorge não tem conversa. Tira o Pereira, quem você coloca? Tira o Kaique, quem você coloca? O Gerson... Não, o Gerson não dá pra jogar nada do Pereira. Eu adianto, cara, sem o Matheus Pereira, eu acho que é a melhor opção, cara. Não. É o que tem, não é a melhor. De jogo entendeu? Do Arthur Jorge, arrumar um substituto pro Matheus Pereira não tem como. Não tem esse cara barato no mercado. Você não vai buscar o Andréas Pereira. Você vai ter que aceitar que o Matheus Pereira, ele é insubstituível nesse ponto. Eu acho que talvez a alternativa pro Cruzeiro, se fosse buscar um substituto pro Matheus, seria buscar um jogador que é reserva em outro time de Série A, mas que é um reserva útil. Porra, mas aí é foda. Só que agora é difícil porque um reserva útil já fez 13 jogos, né? Cara, eu preciso de um negócio aqui. Aí eu vou falar um negócio e provavelmente eu vou ser xingado. Mas o Mirassol foi e pegou o Reinaldo. Ninguém dava nada mais pelo Reinaldo, tá ligado, irmão? Todo mundo achou que ele tava velho. Eu acho ele bom jogador. O Reinaldo tá jogando bola, velho. Você acredita nisso? Esses caras em times organizados, jogam bem. Eu vou dar outro exemplo de jogador que tava no Cruzeiro. Reinaldo completou 13 jogos, tá? Vou dar um exemplo de jogador que tava no Cruzeiro. O Eduardo.
O Eduardo é um jogador que, Porra. pra elenco, ele é muito importante. Nossa, cara. aqui são na boca do Eduardo aqui, né? Sabe um Todo mundo fã do jogador. Eduardo. Sabe um jogador que. Gente, eu não tô falando que ele. Ó, antes que a galera recorta, tá? Não tô falando que é pra ele ser o substituto do Kaique, não. Nada disso. O substituto do Kaique tem que ser um cara de seleção. Uhum. Mas um jogador que eu acho interessante pra compor Alexandre? elenco, sabe quem? Ah. O Ayrton Lucas. Puta, não, pra compor elenco. Não, eu gosto. Pra compor Eu gosto. elenco. Eu acho que pro pra Cruzeiro ser ele um cara sairia de muito jogar, caro. pra ser um cara de jogar às vezes, sabe? Mas não dá pra negociar com o Flamengo, velho. O Flamengo é um inferno. É, Como é que você negocia com o Flamengo? Eu acho que o Flamengo não negocia- abriria mão. Você negocia com alguém que não precisa de dinheiro? Porra, foda. Não tem como. Ah, claro. Eu tô desmandando. Ô, Gabriel, alguém Cara. que não precisa de dinheiro. Você vai comprar um carro na mão de um cara que É. tem muito dinheiro. O cara não precisa daquele dinheiro. O cara não vai te vender se você tentar pagar Sim. menos. Cara, vou te falar uma coisa. O Cruzeiro Concordo. hoje precisa dar vazão a esse elenco, tá? Isso é urgente. E tá me assustando o tempo que já passou, desde que a Copa tá aí, desde que o campeonato tá paralisado e que o Cruzeiro não deu vazão para alguns nomes. O Chico da Costa ainda tá aí. O Wanderson, que é uma interrogação, falava-se que poderia sair, ainda tá aí. O próprio William, que pode ser negociado, até hoje nada. O Wallace é o mais bizarro de todos, porque o Wallace já deveria ter chegado para esse período de paralisação com o novo clube e não chegou. Então, assim, vai se criando um contexto muito ruim. E isso, com certeza, atrapalha nas chegadas, porque o Cruzeiro precisa aliviar essa folha para outros jogadores chegarem. E o Cruzeiro precisa hoje no mercado, se confirmar da saída do Kaique, de um lateral esquerdo, de um atacante, centroavante, para substituir o Caio Jorge quando ele está fora, de pelo menos mais um ponta, de um volante camisa 5. Se mantiver os 4 da zaga, eu considero que não precisa de zagueiro. Mas pelo menos essas 5 peças eu considero muito necessário agora, se o projeto for mantido. Se o projeto continua sendo, vamos brigar pelos títulos. Então, cara, me assusta a janela do Cruzeiro até aqui. O Vini Araújo. Mercadão da bola. Olá, Bel, amigos da bancada e do Alterosa Esporte. Dia de jogo do Brasil na Copa, todo mundo na expectativa, né? Mas também tem informações sobre os times mineiros, sobre o mercado da bola. Do lado celeste, por exemplo, os bastidores seguem agitados. O Cruzeiro anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Gabriel Rojas. O argentino assinou um contrato com o clube celeste até o fim de 2029. O Cruzeiro teria desembolsado cerca de 30 milhões de reais pelo reforço de 28 anos. Desde 2023, o lateral vinha defendendo as cores do Racing da Argentina. O jogador se apresenta na Toca da Raposa na próxima segunda-feira, ao lado do restante do elenco. Se tem lateral esquerdo chegando, tem lateral que pode estar deixando o clube. Não é novidade para ninguém, né? Que o Kaique vem sendo sondado e recebendo propostas de outros times. Por exemplo, do Como, da Itália. Outro que estaria interessado no jogador é o Betis da Espanha. A informação, inclusive, foi divulgada no diário AS, um dos principais do país. Ao lado do clube e do staff, Kaique, então, segue analisando essas oportunidades de mercado. Se o Kaique é uma possibilidade de saída, tem uma situação já concretizada do lado celeste. O zagueiro Bruno Alves, de 20 anos, foi emprestado pelo Cruzeiro ao Norwich City, da segunda divisão da Inglaterra. O vínculo vai até o meio de 2027. Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Bruno Alves não vinha recebendo oportunidades no time principal da Raposa. Muitas informações do lado do Cruzeiro, né? Atuando pelo Cruzeiro, porque eu gosto de ver quando os garotos da base têm oportunidade. Chegada do Gabriel Rojas, a gente teve as negociações do Japa, do Ian Lucas, que a gente estava comentando aqui, saída do Wallace também, né? A possível saída do Kaique, ainda não tem nada confirmado em relação a isso, mas a verdade é que o Cruzeiro deve se movimentar ainda nessa janela e apresentar outros jogadores e outras possibilidades, até mesmo antes da final da Copa do Mundo. Põe na tela aí para nós, por favor, André, essa informação pintou agora, através do Fabrício Romano, né? Como selou o acordo com o Kaique, etc e tal. Só que aí, aqui embaixo, ele fala, atenção, gente, o Fabrício Romano fala de empréstimo com obrigação de compra.
A informação que eu recebi agora, lê você, o Harry Potter, para ver se a fonte é boa e lê a informação aqui. Só essa de baixo aqui, peraí. Foi na certa. Calma, cacete. Lê aí. Só podemos confirmar com o contrato assinado. Então assim, só podemos confirmar com o contrato assinado, mas praticamente vendido. A informação que eu recebi de uma pessoa do Cruzeiro, a fonte é boa, Harry Potter? É ótimo. A fonte que mandou aqui agora que é venda. Aqui ele está falando de empréstimo com obrigação de compra. E a informação que eu recebi do Cruzeiro agora é que seria venda e que só falta assinar o contrato. O staff do Kaique já tratou hoje com Pedro Lourenço, já conversaram, tudo ajustado para anunciar a venda do Kaique ao Como, embora o Betis ainda esteja tentando e tal, mas está muito próximo do Como. Valuzeiro. Seria uma guinada absurda, né? Se fosse uma saída mesmo com empréstimo, com obrigação de compra. Então, vamos aguardar. Acho que, sem sombra de dúvidas, teremos o desfecho dessa transação na próxima semana, HG. Muito bem. Então, o homem vai jogar no Como mesmo, embora o Betis queira, mas o Como chegou. Você lembra que tinha um impasse? Você lembra que tinha um impasse nos 20% do Kaique? A gente informou que travou a negociação. Que estava travando a negociação. Eu falei agora com uma outra fonte que me disse que eles pagaram pelos 20%. Não faria sentido se acertar. Seria a primeira transação que um clube se acerta com outro clube e cai no momento de acertar com o atleta. Exatamente. Né? Seria então, inédito. o Como pagou pelos 20% e agora só falta, está trocando o documento. O staff do Kaique já falou com o Pedro Lourenço, estão só esperando assinar para fazer a divulgação. Mas diferente da informação do Fabrício Romano, a que nós recebemos aqui, que o Elton acabou de ler, é que é venda e não empréstimo com obrigação com possibilidade de venda depois. Falando da Nação Celeste, o Cruzeiro oficializou a contratação do argentino Gabriel Rojas, de 28 anos, que chega do Racing com contrato até o fim de 2029. O clube mineiro desembolsará cerca de 6 milhões de dólares, aproximadamente 31 milhões de reais em uma negociação parcelada. Rojas chega para assumir a lateral esquerda e reforçar o elenco na sequência da temporada. Após o anúncio, o jogador publicou uma emocionante despedida ao Racing, onde disputou 141 partidas, marcou 5 gols, deu 23 assistências e conquistou a Copa Sul-Americana e a Recopa Sul-Americana. Enquanto isso, os bastidores seguem quente envolvendo Kaique, né, gente? O Cruzeiro e o Como da Itália avançaram nas negociações para um modelo de empréstimo com obrigação de compra em uma operação que pode chegar a cerca de 14 milhões de euros fixos, além de bônus por metas. Apesar do avanço entre os clubes, ainda restam detalhes para a conclusão do negócio, principalmente envolvendo um acordo definitivo com o jogador e seus representantes, o que mantém a negociação em aberto. E aí, pessoal, você aprova a chegada de Gabriel Rojas e acha que o Cruzeiro deve liberar Kaique para o futebol italiano? Vou ficando por aqui, mas já deixe sua opinião nos comentários, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum corte do nosso cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!